Boa noite a todos os irmãos que estão conectados através desta plataforma da Visão Global Rádio, YouTube, Facebook. Esse programa que já estamos no segundo dia, programa que vem com o título Unidos em Oração. E nesse dia nós queremos orar por uma família especial, queremos orar pelo distrito de Las Lomas, que vem com 10 congregações, e também seu líder ali, o pastor Julio Álava e Isabel Álava, e seus 2 filhos. Queremos orar por esta família, porque ela está delante desse distrito. Então te invito para que, neste momento, antes, queremos cerrar os olhos e orar para Deus, antes de iniciar o programa. Soberano Deus, nós outros te agradecemos neste momento. Te agradecemos porque Tu és um Deus muito bueno. Tu és um Deus que tem cuidado de cada um de nós outros. Queremos te entregar neste dia o distrito de Las Lomas. O distrito de Las Lomas, Padre, tem 10 congregações. Essas 10 congregações, há líderes, há ancianos, há diretores de departamentos. E esses diretores, Padre, querem trabalhar, querem estar involucrados com tua obra, pero esses diretores também, Senhor, eles têm famílias, eles têm que cuidar de suas famílias, eles têm suas lutas, suas batalhas personais, que somente Tu lo conheces, Senhor. Por isso eu pongo esses líderes nas Tuas mãos, para que Tu lo ajude, para que Tu dê poder, para que eles continuem, Senhor, dando assistência à sua família, mas também que eles continuem fazendo Tua obra, que tanto necessita ser feita, Padre. Queremos Te pedir, Padre, também pelo líder dali, Senhor, o pastor Álava, o pastor Álava e a irmã Isabel, sua esposa, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia da família pastoral desse distrito. Bendiga essa pareja, bendiga seus filhos, que eles possam crescer em Tua presença para honrar e engrandecer Tu santo nome. Dê sabedoria para o pastor, para que ele possa cumprir, Padre, o ministério por o qual ele foi chamado. Graças, Senhor. Permanece conosco, permanece com essas pessoas que me escutam nesse momento, para que Tu Espírito possa trabalhar em seus corações também, trabalhar no meu coração, para que haja câmbio na Tua igreja, para que haja câmbio, Senhor, na vida desses líderes. Graças, Padre, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, meus queridos, nesse momento, então, vamos continuar abrindo a Bíblia, para falar de alguém que para mim foi o maior líder, eu creio que para você também. Mas antes de falar desse líder, posso te fazer uma pergunta: que significa ser amigo de Deus? Quando falamos amigo de Deus, o que vem em tua mente? O que vem em nossa mente? Vem em nossa mente Noé, vem em nossa mente Adão, vem em nossa mente Sete, vem em nossa mente Jacó, Isaac, vem em nossa mente o padre da fé, que foi conhecido como amigo de Deus, Abraão, mas também vem em nossa mente aquele que foi nosso maior modelo, aquele que dentro do cristianismo não seria o mesmo se não tivera ele. Estou falando de Jesus. Por isso eu quero que tu abra a tua Bíblia. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Livro de Mateus, capítulo 14, nós já oramos, então vamos ler a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia NVI, me gusta essa Bíblia. Aqui diz, depois, capítulo 14, verso 23. Depois de despedir a gente, subiu a la montanha para orar a solas. Anoitecer, estava ali ele solo. É interessante que Jesus, o texto faz questão de dizer que Jesus estava solas. Depois diz, ali ele solo. O que me diz isso, querido? Me diz que é bueno tu sacar um tempo para estar solo com Cristo. Aqui nos diz também que depois de despedir a multitude, ou despedir a gente, subiu a montanha a orar, dá a entender que foi na tarde, ao anoitecer, à tardezita, Jesus subiu a montanha, e às vezes eu me pergunto, que Jesus falava
para seu Padre. Eu imagino Jesus orando para seu Padre, dizendo: Senhor, graças porque neste dia entrei em Jericó, e em Jericó eu pude sanar aquele homem que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu pude sanar também aquele homem, Senhor, que correu, subiu numa árvore e se quedou mirando. Eu pude sanar em sua casa e pude salvá-lo, ele também. Senhor, graça, porque aquele leproso também vindo hoje e eu pude preencher sua necessidade. Eu pude salvá-lo, não somente sanar seu corpo, suas heridas, mas também eu sanei sua alma. E depois disso, Jesus ia dormir. Mas eu quero que você leia comigo Marcos capítulo 1, que primeiro nós vemos agora em Mateus que Jesus, depois da tardezita, subiu. E ao subir, a tardezita ao subir, ele agradeceu ao Padre. Pero Marcos capítulo 1 e o verso 35, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1, verso 35. Diz: muito de madrugada, quando todavia estava escuro, Jesus se levantou, saiu de la casa e se foi a um lugar solitário, onde se pôs a orar. Tu entende que na tarde Jesus subia a montanha para conversar com seu Padre? Tu entende que Jesus ia dormir e quando ele despertava, também ele subia na montanha, e agora na tarde, eu creio que era uma oração diferente. Por la manhã, quem sabe Jesus dizia: Senhor, agora eu vou baixar a montanha. Senhor, agora eu vou encontrar com leprosos, agora eu vou encontrar com os mortos. Eu quero ter poder, Senhor, para ressuscitá-lo. Eu quero ter poder para ressuscitar mortos. Eu quero ter poder para dar vida a los mortos. Eu quero ter poder, Padre, para curar os leprosos. Então, se por favor, Senhor, saia comigo hoje. Dos escritos de Helena, em Desejado de toda a gente, Helena disse que quando Jesus orava, o rocio de la madrugada mojava a sua espalda. O sol ainda não tinha salido, pero o Senhor já estava ali orando, pedindo a Deus que o ajudara, pedindo a Deus que Ele tivesse com ele no momento das lutas, no momento das dificuldades. Ao ler essas histórias me encanta, pero me encanta também nas maravilhosas histórias de orações contestadas ao largo da Bíblia. As mais impactantes são as vitórias impossíveis ganhadas de territórios tomados, de gente livrada de las tenebras e de la esclavitude e de la obra de Deus que avançou com força e poder. Este foi o maior desejo de Deus, querido, nos tempos bíblicos. E este é o maior desejo de Deus nos tempos atuais. Ele quer que a sua obra avance, Ele quer que nós outros continuamos, pero nada pode continuar, querido, com vitórias seguras, se não tivermos com Cristo, se não tivermos seguro nas mãos de Cristo. Por lo tanto, um dos secretos mais importantes para receber estas bendições é através da oração. Como receberam os homens e mulheres do passado, o Senhor está disposto a dar a sua igreja também. O Senhor está disposto a derramar suas bendições sobre sua igreja. O escritor, falando sobre a oração, ele diz que no primeiro século, se sacasse o Espírito Santo da igreja primitiva, 95% do seu trabalho parava. E se sacasse o Espírito Santo da igreja de Deus hoje, ele diz, 95% do trabalho continuaria. Porque nós estamos dependendo pouco do Espírito Santo. Nós queremos fazer o trabalho, queremos fazer o melhor programa, dos melhores programas, mas às vezes nos olvidamos de orar, de buscar a Deus. Mientras muitos professam crer em la oração, só o homem e a mulher que tem uma relação com Deus pode dizer: eu conosco a Deus, eu sou amigo de Deus. Como me gostaria um dia de ser citado por alguém: Pastor Augusto da Silva, é amigo de Deus.
Não queria dizer o pastor Augusto da Silva, um grande predicador, pastor Augusto da Silva, um grande ganhador de alma, pastor Augusto da Silva, um homem que ama. Não queria. Eu queria ser recordado como pastor Augusto, é amigo de Deus. E você, querido? Ponga seu nome aí, ponga seu nome, quem sabe, você que está de trás aí acompanhando já nesse segundo dia, e diga, eu quero ser amigo de Deus. Entenda uma coisa, querido. Só estamos a salvo ao estar cimentado em sua palavra. Nosso nome pode estar no livro da igreja, podemos ser filho de pastor, podemos ser amigo de pastor, podemos ser amigo de la obra, mas se nosso nome não está registrado no livro do céu, querido, de nada adianta. De nada adianta predicar se meu nome não está registrado no livro do céu. De nada adianta ser um líder se eu não tenho amizade com o grande líder que é o nosso Deus. Só quando estamos cimentados em sua palavra, pode o Espírito Santo ensinar-nos verdadeiramente a orar, se que sabemos orar, queridos. A única forma de aprendermos a orar, meu amado, é pedir para Deus, é pedir para Jesus, Senhor, por favor, me ajuda. O que diz Santiago, capítulo 4, verso 3? Abra sua Bíblia. Mire que diz na minha Bíblia: pedi e não recebereis, porque pedes mal, para gastar em vossos deleites. Somos egoístas na hora da oração. Imagina, queridos, somos mais de 15 milhões ao redor do mundo. Estamos presentes em mais de 203 países. Se todos nós outros nos reunirmos com um propósito, o que aconteceria nesta pandemia? Se realmente nos orássemos, caíssemos de rodilhas na presença de Deus, pedindo, Senhor, sana nossa terra. A Helena, mire essa cita de Helena. Se nos acercarmos a Deus, Ele se acercará a nós outros, e sua glória irá delante de nós outros. Ele ditará nossas petições e nos ensinará a pedir exatamente as mesmas coisas que Ele se ha comprometido a dar-nos. Não é interessante esse texto? Saber que o Senhor está disposto a dar a bendição, o Senhor está disposto a dar aquilo que Ele prometeu, mas muitas vezes não sabemos pedir. O Espírito Santo, temos que pedir, Espírito Santo, por favor, nos ensines a orar. Ajuda-nos. Há 3 semanas eu estava na campanha na igreja e eu fui visitar um líder. E achei interessante, falei algumas coisas, os propósitos da igreja. É um líder já tem muito tempo na igreja, um anciano. Orei com esse líder, de repente foi me levantar, a mão dele se pôs em meu ombro, como se dizia, permaneça, pastor. E aquele líder orou. Foi uma das melhores orações que já vi em toda a minha vida. Recentemente, há menos de um mês, aquele líder dizia: Senhor, ajuda-nos. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, por favor, me perdona se eu me equivoquei com respeito à igreja, se eu estou equivocado, se eu abri algo que não devia. Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Estes homens e mulheres podem lutar e orar com fervor, porque conhecem o coração de Deus. Quando miramos na Bíblia, miramos um grupo de pessoas que conhecem o coração de Deus, de forma parte dos amigos de Deus. Que Enoque conversava quando estava sós com Deus. Muitas das vezes nossa oração termina tão rápido, porque o que vamos fazer na presença de Deus? Senhor, graças pela comida, graças por minha família, graças, Senhor, já não temos mais o que falar, já não temos mais o que dizer. Então assim nossa oração termina, porque não temos realmente a amistade que Deus quer e que nós tenhamos com Ele. Eu tenho um amigo em Panamá, seu nome é Jorge. Quando Jorge vem para casa, ultimamente vindo aqui há 4 dias, nós outros conversamos, nós outros rogamos, dormimos tarde, às vezes 11 da noite estamos despertos, hablando, despertamos temprano e conversamos e nunca terminamos a conversa. E quando ele vai, nós ficamos chamando: de onde vai? Vai por onde? Já chegou? Já está na sua casa? Ele vive em Panamá. Esses são os amigos que tanto sacar tempo para conversar com tu grande amigo que é Jesus. Muitos crentes hoje, querido, conhecem só o Deus de seus padres,
Alguns crentes de hoje conhecem somente o Deus de sua igreja, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas não conhecem o meu Deus. E Deus quer se manifestar em tua vida. Estou falando com um líder. Que sabe tu quer dizer para Deus nesse dia? Senhor, ajuda-me. Eu sou um anciano, mas muitas vezes eu não sei o que fazer. Sabe, querido, muitas das vezes acontece só estar com um pastor. Senhor, eu não sei como contestar isso. Algumas pessoas que pensam que o pastor sabe tudo. Não sabemos tudo. Às vezes algum irmão faz uma pergunta: pastor, o que significa isso? Ele está fazendo a pergunta, eu estou pensando por quê. Às vezes não sei a resposta. E tenho que pedir a meu amigo para dizer: Senhor, dá-me a resposta. Se tu conhece, se tu já escutou falar do Deus da Bíblia, do Deus da igreja, do Deus de Abraão, eu quero que te apresentar nesse dia um Deus que tu possa dizer: é o meu Deus, é o meu amigo. Conhece personalmente o Deus de Abraão? Te pergunto. Tu conhece personalmente o Deus de Jacó? És tu Deus hoje? Confias em seu sangue, que seu sangue pode limpar todos os seus pecados? Está esperando ser salvo por la fé de outro? Está esperando ser salvo, quem sabe, por la fé de seu padre? O significado é que nossos padres, esses grandes homens de Deus, isso não quer dizer que dá direito à nossa salvação. O hecho de nosso nome está no livro da vida, isso não dá, no livro da igreja, perdão, isso não quer dizer que estamos salvos. Aliás, querido, deixa eu te falar uma coisa muito dura hoje. A igreja já não necessita mais de membros. A igreja necessita de discípulos. A igreja necessita de discípulos e o Senhor Jesus, neste dia, Ele te faz a invitação: Hijo, quero fazer de ti um verdadeiro discípulo. Aquela mesma coisa que aconteceu com os discípulos, depois que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, prometeu a venida do grande amigo do Espírito Santo. O Espírito Santo vindo, caiu sobre os discípulos. Agora os discípulos não teriam medo mais. Conseguiram entender toda a missão. E todos foram sendo mortos, pero nunca desistiram de la missão. Queridos, tu foi chamado para uma missão. Tu foi chamado porque o Senhor quer te usar para fazer sua grande missão. Pero há alguns requisitos. Eu quero novamente que tu vá à tua Bíblia. No livro de 2 Crônica, essa passagem é uma das passagens talvez mais leída por nós outros. Pero será que compreendemos? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7 e o verso 14. Lemos 2 Crônicas, capítulo 7 e o verso 14. Diz assim: se mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilhar e orar, e me buscar e abandonar suas malas condutas ou seus pecados, eu lo escutarei desde o cielo, perdonarei seu pecado e restaurarei sua terra. Há 3 partes que o homem tem que fazer para que Deus cumpra as suas 3 partes. O homem tem que ir na presença de Deus, humilhar e orar. Buscar a Deus constantemente. Esse buscar, primeiro tem que te humilhar e orar. Depois tem que buscar, essa busca é constante, como Jesus fazia. Final da tarde subia, se quedava solos, orando. Quando amanheceu o dia, antes do sol sair, ele estava já agradecendo por ter amanhecido e para pedir força para continuar em sua missão durante o dia. Terceira parte, abandonar sua mala conduta. Primeira parte, humilhar e orar. Segunda parte, busca constante. E terceira parte, abandonar sua mala conduta. E aí vem a parte de Deus. Deus escutará. Eu escutarei. Quando o homem se humilha, busca e abandona seu mal caminho, o Senhor escuta. Desde o céu. Depois que ele escuta, ele perdona seus pecados. E depois que ele perdona seus pecados, ele restaura sua terra. Será que neste dia você necessita ser perdonado? Será que neste dia você necessita que Deus lhe escute? Será que neste dia você necessita que Deus restaure nossa terra? Então se haga essas 3 coisas.
Humíllate, ora, busca e abandona o mau caminho. Demos nosso coração então a Deus. Como os homens e mulheres do passado, podemos avançar, fazer petições confiadas, à medida que nos animamos a pedir mais, porque não estamos falando com qualquer, estamos falando com o Rei de los Reis, com o Senhor do Universo. E esse Senhor, Ele quer ser o melhor amigo tuyo neste dia. Que tal então se tu ir na presença desse Deus, deste amigo, e dizer: Senhor, por favor, me ajuda. Padre, por favor, tenha misericórdia de mim. Padre, por favor, ajuda-me a fazer as coisas corretas, porque eu não sei fazer. Eu quero terminar neste dia contando um pouco da minha história. Agora é muito fácil mirar para mim e dizer: Pastor Augusto, mas eu não nasci sendo pastor. Eu vim de uma família muito pobre, de uma família também muito desajustada diante da sociedade. Meu papai alcoólico, meus irmãos todos alcoólicos. As coisas que nos rodeavam não eram nada bueno. Vivimos num lugar que chamamos aqui uma zona roja. Acá seria. E allí cresci, allí aprendi a fazer coisas que não estavam corretas. Aos 13 anos saí de minha casa e fui morar nas calles de Brasil. Pero tinha uma tia. Essa tia, toda vez que me encontrava, ela dizia: estou orando por ti, hijo. Sabe, eu digo a pensar que até mesmo minha madre talvez se olvidava de mim. Pero essa tia, toda vez que ela me encontrava, ela dizia: hijo, um dia tu serás um grande homem de Deus. E eu mirava para mim nas calles de Brasil, drogado, me encontrei com as drogas, marihuana, cocaína, álcool e tudo isso. E quando encontrava com aquela minha tia, que ela dizia: hijo, estou orando por ti. Essa madrugada eu orei por ti. Hijo, essa madrugada eu apresentei você para Deus. Hijo, eu não tenho dúvida que tu serás um grande homem de Deus. Sabe, eu escutava aquilo, pero como qualquer. Pero hoje compreendo o poder da oração. Eu fui lejos, me afastei de Deus. Por 7 anos nas calles, dos 13 até os 20. Pero um dia retornei a esse Deus, porque havia alguém orando por mim. Te invito, por que tu não te torna um padrinho de uma pessoa e passa a orar por essa pessoa? Eu não tenho dúvida hoje que aquela minha tia me ajudou muito, e somente o futuro vai me dizer isso. Enquanto eu estava nas drogas, enquanto eu estava na violência, na prostituição, a minha tia orava por mim e sempre dizia: hijo, tu serás um grande homem. Há coisas que o ser humano não pode fazer. A única coisa que pode transformar o ser humano é Deus. Pero alguém tem que pedir, alguém tem que clamar, e esse alguém era minha tia. Eu sou fruto de uma oração da minha tia. Hoje eu sou um pastor. O Senhor me encontrou com 20 anos. Eu estava nas calles, perdido, perambulava nas calles de Brasil. Ao entrar no estádio, ali predicava Alejandro Bullón. E quando aquele homem diz: olha, tu é a coisa mais linda do mundo. Como sou a coisa mais linda? Naquele estádio, estádio del Paissandu, havia naquela noite 14.000 pessoas. Pero parecia que estava só eu e aquele predicador. Tudo que ele falava vinha de encontro à minha necessidade. Eu estava ali, era um perdido, era apenas um drogadito da sociedade. E agora estava delante do Todo-Poderoso. Agora estava delante de Deus, delante de um grande amigo que eu não havia conhecido antes. E ele estava me dando uma oportunidade, dizendo: hijo, eu quero que tu caminhe comigo. Estás cansado desta vida? Estás cansado da vida que tu tens levado? Assim era eu. Estava cansado.
Pelo Senhor, agora queria me dar uma oportunidade. Disse: Hijo, quero cambiar a tua história. E você crê que foi fácil? Um ser humano que passou 20 anos fazendo as coisas tudo errado. Uma pessoa que viveu num lugar totalmente destruído, totalmente desorientado. Pero agora, querido, eu tinha a oportunidade de cambiar a minha história. E esse Deus Todo-Poderoso entrou na minha vida. Quando miro para a Bíblia, posso dizer que a história da Bíblia me emociona. As histórias dos grandes homens me emocionam. A história de Jesus me emociona. Mas eu sou mais emocionado, queridos, com o que esse Jesus hizo na minha vida. Grandes cambios. Cambios esses que ainda continuam hasta hoje. Então, por que nesse momento tu não te volver a esse Deus? Se o Senhor pudo usar alguém que era uma basura para a sociedade, o que Ele pode fazer contigo hoje? Você líder que me escute, o que Ele pode fazer contigo se tu te colocar nas mãos dele? É semelhante a um carpinteiro. O que um carpinteiro pode fazer com seu martilho, se aquele martilho não se submete às suas mãos? O que um carpinteiro pode fazer com o serrute que ele maneja todos os dias, se o serrute não se submete às suas mãos? O que um médico pode fazer com os seus aparatos que ele trabalha todos os dias, com a coisa de cirurgia, se isso não se submete às suas mãos? O que Deus pode fazer contigo, se tu não se submete às mãos de Deus? Ora para Deus. Pida para Deus nesse dia: Senhor, ajuda-me, me transforma, para que eu possa ser uma luz em meio a essa escuridade. O Senhor Jesus está vindo buscar a sua igreja, mas a igreja deve estar preparada para recebê-lo. Querido irmão, que o Senhor te bendiga neste dia, para que tu te prepare através da oração e tu te torne o melhor amigo de Deus. Através desse programa, unidos em oração, que o Senhor te bendiga neste dia, que o Senhor te dê paz. Quero orar contigo antes de terminar. Cerre seus olhos. Soberano Deus, nós outros neste dia queremos te agradecer. Queremos te agradecer porque estamos aqui no segundo dia de este programa, unidos em oração. Permita, Pai, que esse programa possa conscientizar cada um de nós outros que é necessário estarmos conectados contigo através da oração. Colocamos, Padre, nossas vidas em tuas mãos, porque sabemos que tu és nosso grande amigo. Bendiga cada família que me escute neste momento, cada líder, cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor o bendiga.